A pergunta mais importante em uma entrevista de emprego é: qual a sua maior conquista profissional? Ou qual o seu maior case de sucesso? Ou o que você mais se orgulha de fazer? Tem todos esses vieses aqui nesse tipo de pergunta, mas o grande foco é: qual a sua história de sucesso? Esse é o foco. É o foco da pergunta, e aqui eu vou falar exatamente o que você precisa saber para poder contar uma boa história aqui dentro dessa resposta, tá? O primeiro ponto de tudo é escolher a sua melhor história. A melhor de todas, gente. Porque essa pergunta é a mais importante da entrevista. Então, não sejam discretos, pessoas que têm boas histórias para contar, mas não sabem como contar. Se você tem uma história boa, treina, veja a melhor forma de contar essa história, de valorizar essa história, de deixar a sua história rica de detalhes. Olha o que a gente sempre fala aqui, carreiras, né? Carreiras ricas de histórias, histórias ricas de detalhes. Então, tenta pegar a sua melhor história e deixar ela rica de detalhes, rica de gatilhos ali, de forma honesta, para você realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, foca muito, tá? Muito, muito, muito mesmo em treinar essa pergunta. Se fosse para você treinar das 3 perguntas que eu vou falar aqui, né? Fale sobre você, case de sucesso e erro profissional. Se você falasse assim, Rick, só tem um tempo para treinar uma, case de sucesso. É essa que você tem que treinar. É a principal pergunta na entrevista de emprego. Tem até estudos, treinamentos, que normalmente nós recrutadores fazemos, que alguns professores, eles falam, alguns instrutores falam que, poxa, se eu pudesse fazer só uma pergunta, a entrevista de emprego inteira, eu perguntaria qual o projeto de sucesso da pessoa, qual a maior conquista que ela teve profissional. Porque dessa pergunta eu posso fazer variações e me aprofundando cada vez mais para saber como que a pessoa chegou naquele resultado. Então, tem gestores e tem até recrutadores que eles fazem o roteiro da entrevista inteiro com base só nessa pergunta. Com base naquilo que você vai responder, eles vão fazer outras perguntas para você ir sempre respondendo e completando toda a sua história. Então, é importante que você treine bastante, escolha bem qual é a sua história, saiba contar todos os detalhes dessa história, caso o recrutador, o gestor, ele vá se aprofundando cada vez mais nessa sua resposta. E aí o ponto que a gente sempre fala aqui dentro do Rick Carreira, né? Cuidado para não passar de 2 minutos. Mas Rick, você não falou que é o ponto mais importante, é a história mais relevante? Eu não deveria ter um pouquinho mais de tempo para eu poder falar um pouquinho mais sobre essa história? Aí qual é o ponto? Você vai treinar para contar sua história em 2 minutos, mas sempre gerando curiosidade na pessoa que vai estar te entrevistando, para você ganhar mais 2 minutos de resposta. Então, 4 minutos normalmente é o suficiente para você completar a história inteira. O que você vai fazer? Você vai treinar gravando áudio para você mesmo, contando uma história bacana aí de qual foi sua maior conquista, qual foi seu maior projeto de sucesso. E você vai ver depois escutando o áudio se o gestor ele conseguiria fazer uma outra pergunta para poder se aprofundar um pouquinho mais na sua história. Aí você vai ter mais 2 minutos para realmente responder os pontos que geram curiosidade no recrutador, no gestor. Qual é o ponto positivo dentro dessa pergunta de você treinar primeiro para responder só em 2 minutos? Porque às vezes, para um recrutador, ele pode querer aprofundar em um ponto da sua história, mas o gestor ele vai querer se aprofundar em outro ponto. Qual ponto é mais relevante para você contar? É o que eles vão perguntar. Então, quando você responde em 2 minutos, você deixa a possibilidade de responder exatamente o que é relevante para aquela pessoa que está te entrevistando. Se você já treina para poder falar todo o seu pitch aí, toda a sua história em 4 minutos, você não sabe se aqueles 2 minutos finais que você está falando, se de fato é relevante para aquela pessoa que está te entrevistando. Então, foca nisso, sempre responder em 2 minutos. Tem um racional por trás e pode te ajudar a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Rick, tá claro para mim então que eu tenho que responder em 2 minutos, mas é difícil para mim saber exatamente o que eu preciso colocar dentro desses 2 minutos na minha resposta. Você vai fazer uma coisa que eu sempre indico para os meus alunos, que até tem vídeo no canal falando sobre isso, que é utilizar a comunicação top-down. O que é a comunicação top-down? O ponto mais importante da sua história você vai trazer primeiro, e aí depois você vai construindo o seu racional, vai trazendo outros pontos relevantes para você falar como que você chegou nesse ponto aqui, que é o ponto mais importante da sua resposta, da sua comunicação. Então, falando aqui sobre case de sucesso, você vai trazer aqui principalmente o seu resultado, que é o principal ponto, para você comprovar para a pessoa ali que, pô, realmente o cara vai me responder o que eu estou perguntando ali, né? Sobre o projeto de sucesso, um case de sucesso, algo que ele se orgulha, uma conquista. Então, quando você traz logo o resultado, você já aciona esse gatilho de, pô, ele acertou, é isso que eu quero ouvir. E aí depois você vai contar como é que você chegou naquele ponto, como é que era antes, o que você fez, e aí como que você chegou naquele resultado no final. Então é importante que você utilize essa comunicação top-down, porque aí você vai realmente assim, logo de cara, trazer o ponto mais importante e depois você vai construindo
o seu racional. E aí você vai perceber que tem algumas coisas que não são tão relevantes, aí você vai tirar da sua resposta e vai deixar só como um bônus. Caso o recrutador pergunte, aí você vai e responde aquele ponto além ali que o recrutador perguntou, que o gestor perguntou, tá? Mas se você está com dificuldade de responder em 2 minutos, usa a comunicação top-down. O que é mais importante, você fala primeiro, for menos relevante, você vai deixando mais para o final. E aí, gente, quando você treina bastante para essa pergunta de qual o seu case de sucesso, qual a sua maior conquista profissional, você ainda ganha de bônus 2 perguntas que são comuns aí na entrevista de emprego. A primeira pergunta é a pergunta do ponto forte. Qual o seu ponto forte? Como responder sobre ponto forte? E aí, qual é o ponto que eu sempre falo aqui para todo mundo? Cuidado para você, quando for responder ponto forte, não falar: ah, eu sou uma pessoa extremamente dedicada. Ponto. Acabou. Ah, Rick, tem que falar mais de um ponto forte. Não, não é isso. Você pode falar um ponto forte só, não tem problema. Mas o ponto é, você sempre tem que trazer uma história que comprova que aquele ponto forte, de fato, é um ponto forte seu. Porque se você fala, eu sou uma pessoa dedicada, o que me garante que você é uma pessoa dedicada? Então você tem que falar, poxa, acho que um ponto forte meu é a dedicação. Isso ficou claro pra mim quando eu fiz tal coisa, quando eu cheguei naquele resultado, quando eu fiz aquilo ali. Então, é importante que sempre vocês concluam o ponto forte de vocês, sempre como história, para validar, para comprovar que aquilo realmente é um ponto forte seu. E não é só algo que você viu na internet, que você fez um teste ali situacional e você acredita que realmente é um ponto forte seu. Realmente você tem que contar uma história para comprovar. Sempre, gente. Rick, eu não sei o que fazer, o segredo está nas histórias. Sempre você vai trazer boas histórias para comprovar o ponto forte. E a segunda pergunta aqui de bônus que você vai ter treinando para essa pergunta de qual o seu case de sucesso são perguntas situacionais que podem acontecer na entrevista de emprego. O que são perguntas situacionais? Como você agiria se você acontecesse isso? Como que normalmente você se organiza? Como que você olha para os dados? Então, quando você tem uma boa história, uma história de sucesso, uma história de conquista que comprova isso, você não vai falar como que você agiria. Você vai falar como que você já agiu no passado para comprovar que se você no futuro se deparar com uma situação desse jeito, você agiria de uma forma da mesma forma ou até de uma forma um pouco mais madura, com a senioridade que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, você faria de uma forma diferente. Mas é isso. Quando você treina para essa pergunta do case de sucesso, você de bônus já sabe como responder também a pergunta do ponto forte e também perguntas situacionais que podem surgir na entrevista de emprego.